Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, vídeo número 23. Eu sou Márcio Becker e hoje, pessoal, vou conversar com vocês a respeito daquelas historinhas que a gente ouve em filme, ouve nas propagandas, com o barman, com o vendedor, com os nossos amigos, que às vezes a gente começa até a repetir feito papagaio sem ter muita certeza se é verdade ou não, tá? Então, rapidamente, uma lista de 10 mitos sobre whisky. Mito número 1. O whisky foi inventado na Escócia, é claro, assim como a pizza foi inventada na Itália, né? Pessoal, até o ponto que se sabe, a pizza foi inventada no Egito. E até que se prove o contrário, o whisky foi inventado por monges na Irlanda e só posteriormente chegou à Escócia, ok? Mito número 2. Quanto maior a idade do whisky, maior a qualidade. Ou seja, o 18 anos sempre vai ser melhor do que o 12 anos. Pessoal, quanto maior a idade do uísque, mais tempo ele ficou maturando dentro do barril. Tá? Basicamente isso. Não significa que o barril que foi utilizado é de boa qualidade e mesmo que o barril contribua positivamente para o uísque, se o uísque não foi bem feito nas etapas anteriores, não é o barril que vai salvar o uísque, ok? Então a qualidade está muito mais atrelada a como o uísque é produzido de uma forma completa do que exatamente a questão da idade, ok? Mito número 3, quanto à cor do uísque. Quanto mais escura a cor do uísque, mais envelhecido é o produto. Para isso eu vou utilizar aqui de 2 uísques universitários, digamos assim, que vão me ajudar a explanar essa situação. Primeira coisa que a gente tem que observar, vai corante? Se vai corante, pessoal, acabou o assunto. Como é que vai avaliar se o uísque é mais envelhecido ou menos envelhecido num produto que tem corante? Né? Segundo ponto, a questão da cor, quando não tem corante, provém da maturação do barril da madeira. Ok, mas que barril? Barril de carvalho americano, carvalho europeu, um barril que tamanho? Pequeno, grande, um barril que já foi utilizado previamente para outra bebida? Que bebida? Vinho, rum, bourbon, um barril que nunca foi utilizado para nada, um barril virgem, zerado. E quantas vezes já foi utilizado esse barril, se ele já foi utilizado? Já foi reutilizado uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Como é que é isso? A própria questão de como é armazenado o barril também influencia na coloração do whisky. Para deixar bem clara essa situação, eu tenho aqui 2 whiskies, um de 16 aninhos e outro de mais ou menos 5 anos. Não tem idade certa, mas é em torno de 5, 6 anos, tá? Vejam a diferença de cor. 16 aninhos, bem clarinho, Annock, 16 aninhos, vou deixar aqui de lado. E aqui o nosso famoso, querido Jack Daniels. Ambos os whiskies sem corante, ambos maturaram em barris de madeira americana. Vejam a diferença. Acho que não precisa explicar mais nada, né? Mito número 4. Os mais caros são os melhores. Pessoal, quando a gente paga mais pelo whisky, a gente paga pelo custo de produção, a gente paga pelos impostos, pela logística, pela lucratividade esperada pela indústria, pela lucratividade esperada pelo vendedor e no caso do whisky, principalmente a gente paga pela exclusividade. Alguns whiskies são feitos em grande escala, grande volume. Outros whiskies em menor escala, menor volume e alguns até em pequeníssimo volume. São whiskies de séries especiais, versões especiais, whiskies com características específicas, às vezes com pouquíssimas garrafas no mercado e a gente acaba pagando mais caro daí. Não significa que o whisky mais caro é melhor. Tá? Não, existem whiskies caros que são bons, existem whiskies caros que não valem 3 garrafas de whiskies barato. Então, tem para todos os gostos e para todos os bolsos, ok? Mito número 5, o whisky escocês é melhor do que qualquer outro. Isso a gente acompanha e ouve muito em filme. Mas pessoal, existe um whisky bem feito em todos os cantos do mundo. Whisky americano, irlandês, japonês, indiano também tem um whisky muito bom. O detalhe da Escócia é que na Escócia tem muita destilaria, muita marca de whisky, muita opção. Existem whiskies bons, existem também os whiskies ruins, certo? Mito número 6, e aí começa a ficar engraçado. Guardar garrafa nova, fechada, lacrada, lá no armário, vai envelhecer o produto. Tem gente que compra uma garrafa de 12 anos e deixa parado lá durante uns 6 anos para ver se vira 18. Em termos de matemática, nota 10. Mas no que tange ao whisky, pessoal, não é bem assim, tá? De uma forma oficial, o whisky só matura, só envelhece
lá na destilaria, lá na indústria, dentro dos barris. Não na garrafa fechada, lacrada dentro de casa. Tem como maturar o uísque dentro da garrafa em casa? Tem, eu vou mostrar para isso para vocês em um outro vídeo, mas isso, pessoal, é um experimento, algo experimental, caseiro, que não deve ser considerado como um método de trocar a idade do uísque, tá? Não é bem por aí. Mito número 7. Não se mistura o uísque com nada. Tem que tomar ele puro, no máximo com umas pedrinhas de gelo. O problema desse mito é exatamente transformar isso em regra. Eu acho que eu já fiz até 2 vídeos abordando um assunto parecido com esse, mas a questão é, o modo como a gente consome o uísque não tem muita regra não. Depende do nosso objetivo, do nosso gosto pessoal. Existem formas mais indicadas de se consumir o uísque dados determinados objetivos. Isso sim, mas não é uma regra e a gente pode consumir o uísque do jeito que a gente bem entender. Puro, com gelo, com água de coco, com outra bebida alcoólica, com suco, com refri, tanto faz. Tem que ser do jeito que a gente aprecie a bebida, ok? Mito número 8, bebida basicamente masculina. E a gente vê muito a questão da propaganda envolvendo isso. É a propaganda do executivo que está tomando seu uísque, tomando decisões. É a propaganda do pai de família que está pensativo, curtindo um momento até com seu pai, com seu avô, consumindo uma dose de uísque. É o trabalhador que está descansando com uma dose de uísque. Mas, pessoal, não é unicamente masculina. Inclusive, existem estudos indicando que as mulheres têm mais capacidade degustativa do que os homens. Elas teriam mais papilas gustativas. Eu acho que não tem nada de errado das mulheres também terem suas preferências pelo uísque A, uísque B, uísque C, de dividirem doses de uísque com seus maridos. Não há problema nenhum. Eu não consigo ver exatamente onde é que está o problema nessa história, ok? Mito número 9, e isso tem muita relação com o Brasil. Não é uma bebida indicada para país tropical. É muito comum a gente ouvir que o uísque não é bom consumir no Brasil porque o Brasil é um país muito quente. E, sinceramente, a maioria das pessoas que me falaram isso foram pessoas que também consumiram cachaça em dia quente, sem gelo, fora do gelo. Então eu fico pensando assim, tá, como é que é isso? Pode consumir cachaça num dia quente, em local quente, e não pode consumir uísque? Eu acho, pessoal, que sinceramente, independente da bebida, se é uísque, cachaça, vinho, tequila, rum, não importa. Se a gente apreciar com moderação, não importa se a gente está num lugar quente, num dia frio, num lugar frio, não importa, não é bem por aí. Vamos apreciar com moderação que não há problema nenhum, ok? Mito número 10. E esse é um mito que causa uma certa discussão, principalmente entre aqueles que se dizem apreciadores de uísque e tal. Eu sou apreciador de uísque, adoro uísque. E vou falar para vocês o seguinte. Single malt é melhor do que blended whisky? Minha opinião pessoal, eu prefiro single malt. Tenho preferência por single malt. Por quê? Porque eu realmente acredito que provando um single malt eu consigo identificar algumas características lá da destilaria que produziu a bebida. Tá? Basicamente por causa disso. Acho que tem muita questão da personalidade envolvida nisso. Mas, pessoal, não há como negar que existem single malts bons e existem single malts ruins. Assim como existem blended whiskies que são bem interessantes, muito gostosos, e blended whiskies que não são muito bons. Tá? Então, o detalhe todo é que criou-se uma imagem de que o blended whisky é ruim, e há uma explicação para isso. Uma explicação mercadológica. Né? O maior volume de whisky produzido e vendido é de blended whiskies baratos, feitos já com o objetivo de serem misturados com outras bebidas, com bastante gelo, com suco, com refrigerante, com bebida alcoólica, fazer misturas, fazer drinks. Ali está o maior volume de vendas de blended whisky. E pessoal, por causa disso acaba se criando a imagem de que o blended whisky não pode ser consumido que nem um single malt, apreciado de uma forma individual, investigado, estudado. Mas blended whisky, pessoal, tem blended whiskies muito bons sim, que valem a pena ser degustados, avaliados, apreciados individualmente, não misturados. E existem single malts que realmente não valem muito a pena, então eu acho que transformar isso em regra é errado, ok?
Eram esses os 10 mitos que eu tinha rapidamente levantado para falar com vocês. Caso vocês lembrem de algum outro, por favor me comuniquem, eu converso sobre eles em outros vídeos. Enquanto isso, vamos apreciando nossos whiskies com moderação. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde!